Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Nanda e hoje nós vamos fazer juntos essa lindeza, a Fiona. Olha que gracinha, gente. Olha o detalhe dessa carinha, esse cabelinho, gente, olha que fofo. Ficou muito linda, né? Com esse vestidinho. Pessoal, para quem já fez o Shrek, é claro que vai fazer também a Fiona, porque o Shrek não pode ficar sozinho, nem triste, e ele também vai ter um final feliz aqui com a gente, não é mesmo? Então, para fazer a Fiona, você vai precisar de fios Amigurumi Soft, que foi o que eu utilizei, mas lembrando que você pode utilizar o material da sua preferência, as cores, tudo, tá? Utilizei também a agulha 3 milímetros para fazer toda ela, roupinha, cabelinho, tudo. A Fiona ficou a contar aqui da base dos pezinhos até aqui o topo da coroinha, com 27 centímetros de altura, 2 centímetros a mais do que o Shrek, por conta da coroinha dela, tá? Muito fácil, muito rápido de fazer, o cabelo, os detalhes, tudo bem tranquilo, então você não vai ter dificuldade. E pessoal, todo o material que eu utilizei para fazer a Fiona, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E o YouTube agora, ele disponibiliza uma ferramenta que vem escrita assim, hypar o vídeo. Se aparecer para vocês, cliquem em cima, é de graça e você vai compartilhar com várias pessoas, que eu tenho certeza que vão gostar de fazer a Fiona também. E se você já gostou da Fiona, já deixa o seu like, comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. A videoaula dela foi dividida em duas partes. A primeira, nós vamos fazer o corpinho base, e a segunda e última videoaula, vamos fazer a cabecinha, o cabelinho, o vestidinho dela com seus bordados, acessórios, tudo. Então, meus amores, bora pegarem as suas agulhas e venham comigo para mais uma videoaula mega fofa. Pessoal, então nós vamos iniciar aqui a nossa Fiona fazendo primeiro os bracinhos, tá? Porque os bracinhos, eles não vão ser costurados. Então, quando a gente for subindo o corpinho, já tem que estar aí com os bracinhos prontos, tá ok? Então, nós vamos utilizar esse tom de pele, que é a 5270 Amigurumi Soft, e eu vou utilizar também a agulha 3 milímetros. Lembrando que você pode utilizar o fio da sua preferência, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui um anel mágico e vamos colocar aqui dentro deste anel 6 pontos baixos, tá? Então, vou colocar aqui um ponto, 2, 3, 6 pontos baixos. Agora, eu fecho um pouco, tá, gente? Não aperto muito nesse primeiro momento aqui. E vamos para a segunda carreira. Essa primeira carreira, ficamos com 6 pontos. Na segunda carreira, nós vamos fazer aqui 6 aumentos, tá? 2 pontos baixos juntos para cada ponto de base, ó. Fiz aqui meu primeiro aumento, meu segundo aumento, e vamos fazer um total de 6 aumentos. Prontinho, gente. Carreira 2 concluída com 12 pontos. Agora sim eu fecho mais, né? Mais apertado, ó. Pra ficar bem fechadinho, tá? Vou cortar aqui. Pronto. Vamos agora para a carreira de número 3. Na carreira de número 3, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final, teremos 15 pontos, tá? Lembrando que a carreira de número 2 ficamos com 12. Na carreira de número 3, nós vamos ficar com 15. Então, fiz um ponto, 2, 3 pontos baixos, agora um aumento. Vamos seguir essa sequência até chegarmos de volta ao marcador
com 15 pontos, fazendo 3 pontos baixos e um aumento. Prontinho, carreira 3 concluída. Na carreira agora de número 4, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Ficando também nesta carreira 4 com 15 pontos. Então, só seguir aqui ponto sobre ponto, tá? 2, 3, prontinho, pessoal. Carreira 4 concluída. Olha, vai ficando assim. Vamos agora para a carreira de número 5. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nessa carreira de número 5. 3 pontos baixos, ó. Fazer um ponto, vou marcar. 2 e 3 pontos baixos. Agora, no próximo ponto, vamos fazer um ponto bolha, tá? Como que é o ponto bolha? A gente laça o fio, né? Nós vamos fazer ponto alto. No próximo pontinho, a gente introduz a agulha, tá com as 3 alcinhas, laço, tiro 2 e deixo 2 na agulha. Novamente, laço e no mesmo ponto, vamos introduzir a agulha, ó, laço, tiro 2 alcinhas, ficando com 3. Fizemos isso a segunda vez, né? Vamos fazer agora a terceira vez, ó, sempre no mesmo ponto de base, tá? Ó, terceira vez, ó, quarta vez, e quinta e última vez. Ó, vou laçar, vou tirar 2. Então, gente, nós vamos ficar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 alcinhas na agulha. Agora, eu vou laçar e vou tirar tudo junto, né? Vou puxar aqui, ó, passando no meio de todas elas, tá? Com bastante paciência, ó. Passou? Vou fazer agora uma correntinha, ó. Pronto, tá? Agora, gente, no próximo ponto, cuidado para vocês não fazerem juntos, né? Da onde tava aqui o ponto bolha, né? Onde está o ponto bolha. Eu venho aqui no próximo pontinho e faço já um ponto baixo. E sigo fazendo pontos baixos até chegar de volta ao marcador. Então, depois do ponto bolha, a gente faz um total, gente, de 11 pontos baixos. Nesta carreira, gente, que é a carreira de número 5, nós vamos ficar também com 15 pontos. Porque o ponto bolha, ele foi feito num único pontinho de base, tá? Então, vou fazer aqui até chegar de volta ao marcador. Cheguei aqui de volta ao marcador com 15 pontos. Vou pegar agora o meu pontinho bolha e vou puxar, assim, fazer assim, ó, tá? Pra ele vir aqui pra fora, ó. Acomodando aí. Então, tá. Nessa carreira 5, ficamos com 15 pontos. Agora, a carreira de número 6, nós vamos fazer aqui 3 pontos baixos e uma diminuição. Fiz aqui um ponto. Ó. 2, 3 pontos baixos, só que agora, o que nós vamos fazer, gente? A diminuição vai ser no ponto bolha. Só que cuidado com aquela correntinha que nós fizemos, tá? Vocês vão pular ela, ó. Nós vamos pegar a alcinha de fora aqui. A correntinha tá logo ao lado. Eu venho aqui pro próximo ponto, tá, gente? Se pegar a correntinha, o número já vai aumentar, né? Ao invés de 15, ao invés de 14, no final, nós vamos continuar com 15. Ó, fiz a diminuição, tá? E agora, eu sigo fazendo um ponto para cada ponto. Um total de 10 pontos até chegar de volta ao marcador. E nesta carreira, gente, que é a carreira de número 6, nós vamos finalizar ela com 14 pontos. Chegando aqui, ó, com 10 pontos, tá? Um total, então, nesta carreira de 14 pontos. Olha como que tá ficando. Agora, vamos para a carreira de número 7, onde nós vamos fazer um ponto para cada ponto. 14 pontos também nós teremos nesta carreira de número 7. Então, fiz aqui um ponto.
Vamos continuar aqui. 2, prontinho. Carreira 7 concluída. Com 14 pontos. Agora, nós vamos trocar para o fio, que é a cor do vestido dela, né? Que no caso aqui, vou cortar, tá, gente? Olha, é o verde bandeira, tá? Vamos utilizar este fio verde bandeira, amigurumi soft também. A cor é a 5767. Pessoal, todo o material se encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, nós vamos aqui, ó. Vou voltar aqui, esse ponto, deixando 2 alcinhas pra gente fazer a troca de cor, tá? Ó. Agora, eu vou pegar o fio verde e vamos já trocar de cor. Ó, vamos trocar. Vou cortar um pouco desse fio, que eu tô achando muito grande. Vou colocar o restante aqui dentro. Olha, gente, troquei a cor. Agora, nós vamos... Essa carreira, né, da troca de cor, será a nossa carreira de número 8. Faremos novamente 14 pontos aqui. Um ponto para cada ponto de base, tá? Já na cor do vestido dela. Fiz um ponto. 2. Concluir, então, a carreira 8 com 14 pontos. Agora, pessoal, nós vamos fazer da seguinte maneira. Pegando somente a alça de dentro, nós vamos fazer 14 pontos novamente, tá? Tem as 2 alcinhas, né? A alcinha da frente e a alcinha de trás. Vamos pegar a alcinha de trás aqui, ó, tá? E vamos trabalhar aqui, gente, pegando somente a alcinha de trás, fazendo 14 pontos baixos, tá? Então, fiz um, ó, só a alcinha de trás. 2, 3, prontinho. Carreira de número 9 concluída, né? Somente pegando a alcinha de dentro. Olha, a gente fica essas alcinhas aqui de fora, tá bom? Que depois nós vamos trabalhar nelas. Agora, gente, nós vamos fazer da carreira de número 10 até a carreira de número 18, ponto sobre ponto, tá? Pegando aqui agora normalmente. Cada carreira deverá conter 14 pontos baixos. Só que antes de eu concluir, eu vou voltar para mostrar para vocês como que eu coloco o enchimento, tá? Porque o enchimento, gente, ele não vai no bracinho todo, não. Para ele não ficar armado, tá bom? Então, vão fazendo aí, até mais ou menos a metade, e a gente dá uma pausa para colocar um pouquinho de enchimento. Pessoal, subi aqui até a carreira 14, tá? E vou dar uma pausa para colocar um pouquinho de enchimento. Eu gosto de concentrar o enchimento, gente, mais na mãozinha, tá? E depois eu coloco só um pouquinho até a metade do bracinho. Mas a mãozinha pode deixar mais firme, né? Olha, mas não precisa encher muito também não, tá? Vou colocar mais um pouquinho aqui e continuar subindo. Então, gente, concentrem a fibra mais na mãozinha, para o braço não ficar muito armado, tá bom? Vamos continuar então, né? Eu fiz aqui até a carreira 14, vou continuar até a carreira de número 18. Prontinho, finalizado aqui até a carreira de número 18, tá? Gente, eu vou colocar só mais um pouquinho de nada aqui, de fibra. Que igual eu falei com vocês, eu concentro mais na mãozinha. Só que aqui ao longo do bracinho, ó, tá bem murcho, tá vendo? Não tá com muita fibra não, tá bom? Então, fomos até a carreira de número 18. Vamos agora fazer a carreira de número 19. 3 pontos baixos, vou fazer aqui devagarinho com vocês, que é um pouquinho diferente. Fiz um. Dois. 3 pontos baixos e agora uma diminuição
Agora, faremos 5 pontos baixos e uma diminuição. Olha, 5 pontos baixos e uma diminuição. E finalizaremos aqui com 2 pontos baixos, até chegar aqui ao marcador. Essa nossa carreira é a carreira de número 19, e nela nós ficamos com um total de 12 pontos, tá? Ó. Agora, gente, nós vamos achatar o bracinho assim, ó, porque ele vai vir na lateral, né? Com esse dedinho aqui pra frente, assim, retinho. E vamos fechar a peça, né? Pegando de um lado ao outro, tá? Ó, a gente vai achatar. E vamos fazer aqui o fechamento. Pegando sempre de um lado ao outro. Ó. E fazendo ponto baixo. Opa, acho que entrou errado aqui. Ó. Um ponto. Dois. 3, 4 e 5. Gosto de pegar um pontinho aqui na beiradinha, para que a peça fique bem retinha, tá? Aí, agora, a gente corta o fio e o bracinho ficou pronto. Olha, então, aqui eu vou puxar e reservar esse bracinho. Pessoal, vamos fazer mais um bracinho igual a esse. E depois a gente vai trabalhar esses detalhes aqui da manguinha juntos, tá bom? Então, vou fazer outro bracinho aqui, vocês façam de vocês e a gente já volta. Pessoal, então vejam bem, os 2 bracinhos, tá? Estão finalizados. Um eu já rematei. Eu falei pra vocês deixarem um pedaço de fio longo, mas não precisa, né? Porque a gente vai... Na hora que estiver subindo o corpinho, nós já vamos colocar os bracinhos também. Então, aqui, nós vamos arrematar da seguinte forma. Meu fiozinho tá saindo aqui, né? Eu venho aqui embaixo mesmo, no pezinho do ponto aqui, né? No início do ponto. Ó. Vou trazer esse meu fio aqui pra dentro, ó. Ajusto aqui, né? Lembrando que a gente vai depois colocar nos bracinhos, né? Os bracinhos no corpinho. Vou entrelaçando aqui, só pra ficar bem preso. Vem aqui, gente, pega uma alcinha qualquer. E vou dar um nozinho e arrematar esse fio, tá? Vou jogar esse meu nozinho aqui pro lado de dentro. Escondeu aqui dentro, corta esse excesso. Então, assim, não precisa deixar pedaço grande demais, não, tá? Coloca aqui pra dentro. Pronto, ó. Os 2 bracinhos finalizados e arrematados, né? Essa primeira parte. Agora, nós vamos fazer aquele detalhe que eu falei com vocês, né? Com fio verde, né? Que a gente já vem trabalhando o bracinho aí. Primeira alcinha aqui do bracinho, né? Dá aquela troca de cor. Nós vamos prender o nosso fio, não precisa fazer apertado, tá? Ó, pro detalhe ficar bem afofadinho. Prendi aqui, faço uma correntinha já, ó, tá? Agora, o que nós vamos fazer? No próximo ponto aqui, um ponto baixo. Já vou escondendo esse meu fiozinho aqui, tá, gente? No próximo ponto, a gente faz um ponto baixo, ó. Fiz um ponto baixo. Agora, eu subo outra correntinha. No próximo ponto... Outro ponto baixo, não precisa pular nenhum pontinho de base não, tá, gente? Ó. Ó. Fiz um ponto baixo e subo uma correntinha. E vou fazendo assim, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha por toda a volta do bracinho, sem pular nenhum pontinho, tá? Vou parar de conduzir esse meu fiozinho aqui, pra não me atrapalhar. Fiz o ponto baixo, agora é a correntinha, né? Fiz aqui a correntinha, agora vamos para o ponto baixo.
já fiz o ponto baixo, já faz a correntinha. E vamos seguir assim, tá? Até contornar o bracinho. Um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Pessoal, finalizando aqui, então, olha, fiz um ponto baixo, agora eu faço uma correntinha e já venho aqui pro início, aonde eu fiz, aonde eu prendi o fio, né? E faço aqui um ponto baixo, ó. Fiz um ponto baixo. Vou dar sequência agora na segunda carreira. A nossa primeira carreira ficou assim. Agora, o que nós vamos fazer? Eu prendi com um ponto baixo, certo? Agora, eu faço uma correntinha, só que aonde eu fiz esse ponto baixo, eu vou marcar aqui agora a minha carreira, ó, tá? Fiz uma correntinha, certo? Agora, sim, eu pulo um pontinho de base e venho no próximo ponto fazendo um ponto baixo. Então, gente, nessa segunda carreira, tá só um pouquinho difícil de pegar aqui. Nessa segunda carreirinha aqui, gente, nós vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha, só que pulando um ponto, tá? Ó, fiz um ponto baixo, subo uma correntinha, pulo um pontinho de base aqui, tá um pouquinho ruim pra vocês visualizarem, tá? E venho no próximo, fazendo um ponto baixo, ó. De novo, uma correntinha, pulo um pontinho de base, venho no próximo. A segunda carreira, a gente pula um ponto de base, tá? Diferente da primeira. Fiz um ponto baixo, uma correntinha, pulo um pontinho aqui, venho no próximo e faço um ponto baixo. Então, essa segunda carreira será todinha assim, tá? Uma correntinha, um ponto baixo. Ó, fiz a correntinha, pulo um pontinho, venho no próximo. Um ponto baixo. Ó, então, depois que faz o ponto baixo, faz a correntinha, aí a gente pula um pontinho de base, tá? E faz o ponto baixo novamente. Vou seguir aqui e já retorno com vocês pra gente finalizar. Ó, no próximo, pulei um pontinho, vim no próximo. Seguindo aqui, gente, olha, eu vou fazer uma correntinha, finalizando, né? E aonde estava o meu marcador, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Só pra fechar aqui a segunda carreirinha. Posso cortar meu fio, né? Vou deixar um pedacinho pra gente arrematar. Ó, puxa aqui, né? E a manguinha, ela fica assim, tá? Olha que fofa, gente, que fica essa manguinha. Muito linda, né? Olha. Agora, nós vamos arrematar esse fio. O arremate, né? Aquele arremate tradicional. Olha. Vem aqui na próxima, pula um pontinho, né? Vem aqui no próximo ponto. Puxa, ó, já fechou, tá vendo? Passa aqui por dentro. Vou sair aqui atrás. Ó, só mesmo pra fechar aqui essa fendinha, né? Ó. Pronto. Agora, eu vou dar um nó, aquele nozinho meu tradicional e esconder o fiozinho aqui dentro. Pessoal, então, vejam bem, os dois bracinhos estão concluídos, tá bom? Agora, nós vamos começar pelos sapatinhos da Fiona. Pessoal, vamos, então, fazer agora os pezinhos da Fiona, né? Que vai ser, então, os sapatinhos dela. Nós vamos utilizar esse verde, é o verde bandeira, da Amigurumi Soft também. Lembrando que todo o material se encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? A cor é essa daqui, ó, 5767. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui um anel mágico. Tô utilizando aqui minha agulha 3 milímetros. Vamos colocar dentro deste anel 6 pontos baixos, tá? Então, vou fazer aqui 1, 2,
3. Feito aqui 6 pontos baixos, eu puxo um pouco, não puxo muito, né, pra não ficar muito apertado esse primeiro ponto. Nessa primeira carreira, ficamos com 6 pontos. Vamos para a segunda carreira, onde faremos 6 aumentos. Então, para cada ponto de base, eu vou colocar 2 pontos baixos juntos, tá? Fiz meu primeiro aumento. Vamos agora para o segundo. E vamos fazer um total de 6 aumentos. E nessa carreira de número 2, finalizaremos ela com 12 pontos. Finalizada aqui, gente, a carreira 2, tá? Agora sim, eu puxo mais para ficar mais apertadinho e fechadinho aqui o ponto. O interior aqui do anel. Então, a carreira de número 2, finalizamos ela com 12 pontos. Na carreira de número 3, nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento por toda a volta. Ao final, teremos 18 pontos. Então, fiz um ponto, no próximo, um aumento. E vou seguir essa sequência até chegar de volta ao marcador. Prontinho, carreira 3 concluída com 18 pontos. Vamos agora para a carreira de número 4, onde nós faremos aqui 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E ao final dessa carreira, teremos 24 pontos. Então, fiz um ponto, 2, no próximo aqui, um aumento. Vou seguir essa sequência até chegar de volta ao marcador e já retorno com vocês. Prontinho, carreira 4 concluída. Agora, na carreira de número 5, nós vamos trabalhar somente a alça de trás aqui, ó. Tem a alça da frente, a alcinha de trás, tá? Nós vamos fazer aqui 24 pontos baixos, né? Que é ponto sobre ponto, porém, pegando na alcinha de trás aqui, tá? Fiz 1, 2, 3... Prontinho, carreira 5 concluída. E olha as alcinhas, né? Que se formaram. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar 2 carreiras de pontos sobre pontos. Carreiras 6 e 7. Pegando normalmente o ponto. E vamos fazer um total de 24 pontos em cada carreira. Fiz 1, 2. Então, vou fazer aqui a minha carreira 6 e 7 e já retorno com vocês. Prontinho, carreira 6 e 7 concluídas. Vai ficando assim. Agora, gente, vamos fazer a carreira de número 8 da seguinte forma. Vamos fazer aqui 6 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer aqui 6 diminuições, tá? Uma, pegando, né, as alcinhas aqui de fora. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 diminuições. Feito aqui as 6 diminuições, nós vamos finalizar até o marcador com 6 pontos baixos, tá? Nesta carreira, que é a nossa carreira de número 8, vamos finalizar ela aqui com 18 pontos. Prontinho, olha, o sapatinho ficou assim. Agora, gente, nós vamos trocar aqui de cor, tá? Eu vou cortar meu fio pra não ficar me atrapalhando, mas nós vamos entrar agora com a cor da pele, que é a cor da perninha, né? Essa é a cor da perninha, que é a cor 5270, Amigurumi Soft. Nós vamos agora fazer já a perninha, né?
Vou voltar aqui o meu ponto, olha, deixando 2 alcinhas. E vamos já trocar pela cor da pele, que é esse outro verde aqui, né? Vamos dar um nozinho aqui. Vou colocar esse resto de fio aqui pra dentro. Agora, como que nós vamos fazer? Será a nossa carreira de número 9. Nós vamos pegar novamente essa alcinha de dentro aqui, ó. Tá? Alça aqui de dentro, ó. E nós vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos fazer aqui 6 pontos baixos, pegando aqui essa alcinha de dentro, né? Vou marcar aqui. 6 pontos baixos, pegando só uma alcinha, alcinha de dentro. 1, 2, 3. Fiz aqui 6 pontos, agora vamos fazer 3 diminuições, tá? Nós vamos fazer, como a gente tá pegando só a alça de dentro, eu vou pegar uma alcinha, ó, deixo, vou para a próxima, mais uma alcinha, deixo na agulha, laço e puxo todas de uma vez, tá? Porque a gente tá trabalhando só naquela alcinha de dentro, então a diminuição assim eu acho que fica melhor. Aí, uma diminuição, vamos fazer mais uma, né? Mais 2, ó. Deixa, laça, ó. E puxo tudo. E vamos fazer mais uma vez, porque é um total de 3 diminuições. Ó, concluída aqui as 3 diminuições. Agora, nós vamos fazer 6 pontos baixos, né? Pegando aqui na alcinha de dentro. Esses 6 pontos baixos é até chegar de volta ao marcador. Finalizando aqui, 6 pontos baixos. Olha, vai ficando assim. Dá uma ajeitada aqui. Olha, tá bom? Essa foi a nossa carreira de número 9, né? Vamos agora fazer a carreira de número 10. A carreira de número 10. Agora, nós vamos fazer da carreira de número 10 até a carreira de número 18, pontos sobre pontos, tá? Pegando aqui normalmente. Cada carreira deverá conter 15 pontos baixos. Então, gente, da carreira 10 até a carreira de número 18, vamos fazer aqui ponto sobre ponto, tá? Vou subindo aqui minhas carreiras e detalhe, à medida que vocês forem subindo a perninha, já vão colocando enchimento. Quem quiser já pode colocar enchimento aqui no sapatinho dela, pra ficar bem preenchidinho, né? Pra não ficar vazio, murcho, né? Faltando enchimento aí. Então, vou subir aqui até a minha carreira de número 18. Cada carreira, lembrando, tem que conter 15 pontos. Vou colocando também enchimento e já volto com vocês pra gente parar o vídeo, né? Fazer outro sapatinho, outra perninha e a união. Pessoal, prontinho o sapatinho com a perninha, né? Primeiro sapatinho, primeira perninha, prontos. Agora, gente, o que nós vamos fazer? Essa primeira perninha que a gente faz, a gente arremata, tá? A segunda, que é a que nós vamos fazer daqui a pouquinho, vocês vão fazer aí e eu de cá, a gente não arremata. Então, cortei o fio, vou pegar uma agulha de tapeceiro e vamos fazer o arremate da seguinte forma. Olha, vou pular um pontinho, vou vir aqui no segundo, dou uma puxadinha pra ajustar, volto por cima e vou entrar aqui no meio das 2 alcinhas do último pontinho que eu fiz, né, da carreira aqui, tá?
É bom, gente, se vocês conseguirem pegar até uma terceira alcinha que tá aqui escondidinha, pra ficar mais firme esse ponto, tá bom? Então, olha, um pontinho aqui, fake. Ó. Agora, a gente pode dar um nozinho aqui pro lado de dentro mesmo. Lembrando, né, vocês colocarem enchimento e colocar um enchimento assim, de forma que o pezinho fique bem firme, tá, gente? Que o pezinho vai ser a base, né, do amigurumi. Apesar que a Fiona, ela não vai ficar de pezinho sozinha, né? Mas pro pezinho ficar bem fofinho, olha. Bem estruturadinho, tá? Então, essa foi a nossa primeira perninha com o nosso primeiro sapatinho aqui. Vamos agora fazer a segunda perninha e já voltamos. Prontinho, pessoal. As duas perninhas concluídas, tá? Lembrando que a primeira perninha a gente arrematou, certo? A segunda a gente vai deixar, porque agora nós vamos fazer a união delas. E a união delas é assim, ó, né? Com o calcanhar voltado para nós, tá? Então, nós vamos agora para a união dessas lindezas. Pessoal, então agora nós vamos unir as perninhas e subir o corpinho, tá? Lembrando que a primeira perninha nós arrematamos o fio, a segunda perninha nós deixamos o fio, tá? Então, com a perninha assim, nesta posição, nós vamos fazer alguns pontos até chegar na lateral. Então, nós terminamos essa carreira aqui, né? Que foi a carreira de número 18, com 15 pontos. Vou caminhar mais alguns pontinhos aqui para frente. Ó, até chegar na lateral. Eu vou marcar esse ponto aqui só pra gente saber quantos pontos vão dar até chegar na lateral. 2, 3, vamos achatar. Vamos fazer 4 pontos, tá? Depois que finalizamos a carreira, a gente fez, então, mais 4 pontinhos, pra chegar aqui na lateral, ó. Lembrando que pode variar, tá, gente? Pode dar mais ou menos pontos aí com vocês. O importante é, na hora da união, as perninhas ficarem voltadas, né, com os pezinhos aqui pra frente. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui, gente, 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas e já vamos unir aqui com a outra perninha. Então, vamos achatar essa perninha aqui também, bem certinho, gente, pra gente achar aqui a lateral, onde nós vamos encaixar aqui o primeiro ponto depois das correntinhas. Então, esse é um teste. A gente vai fazendo e vai olhando direitinho se realmente ficou certinho aí, tá? Vamos, então, agora, aonde eu coloquei meu marcador. Vou tirar ele aqui. Nós vamos fazer aqui um ponto baixo, tá? Com o calcanhar voltado pra mim. Ó, quando vocês prenderem assim, é interessante vocês observarem se realmente os pezinhos estão voltados pra frente, tá? Ó, vocês vão fazendo assim e olhando. Deu certinho, né? Só continuar. Então, gente, essa nossa carreira da união da perninha é a carreira de número 19. Agora, depois que a gente fez aqui as 3 correntinhas e unimos na outra perninha com um ponto baixo, contando com esse ponto da união, tem que dar um total aqui nessa carreira 19 de 15 pontos, tá? 2, nós vamos fazer aqui 15 pontos. 3, pronto, trabalhei aqui 15 pontos baixos. Agora, nas correntinhas, vamos trabalhar 3 pontos baixos, né? Porque lembra que a gente tem 3 correntinhas. Então, vamos lá,
trabalhar aqui os 3 pontos baixos. Né? De um lado aqui das correntinhas. 2. E 3. Prontinho. Agora, na outra perninha, novamente, gente, 15 pontos baixos, tá? Até chegar do outro lado aqui das correntinhas. Vejam bem, finalizei aqui os 15 pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar, né, agora, do outro lado das correntinhas, 3 pontos baixos. Pessoal, então, nesta carreira aqui, que é a nossa carreira de número 19, né, a carreira da união das perninhas, nós vamos ter um total aqui, ao final dessa carreira, de 36 pontos baixos, tá? Gente, nesse momento, né, que a gente deu a volta toda, é que vamos ter uma noção melhor de como que a perninha vai ficar. Olha, os pezinhos estão voltadinhos pra frente, estão vendo aí? Vou fazer assim pra vocês visualizarem direitinho, olha, tá? Neste momento, vocês analisem direitinho, porque se tiver ou muito pra fora, ou muito pra dentro, vocês alinham aí, né, a quantidade de pontos aqui até chegar na lateral e façam novamente a carreira 19. Então, carreira 19 finalizada, né, com 36 pontos baixos. Vamos agora para a carreira de número 20. Nesta carreira de número 20, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta, e ao final teremos 42 pontos. Então, vamos fazer aqui, né? 5 pontos baixos. Agora, eu já vou marcar aqui a minha carreira de número 20. Fiz um ponto. Dois, 3, 4, 5 pontos baixos. E agora, no próximo aqui, um aumento, tá? Ó. Vamos seguir essa sequência até chegarmos de volta ao marcador, e esta carreira de número 20, nós teremos 42 pontos. Pessoal, então, terminada aqui a carreira 20, né, com 42 pontos baixos, agora nós vamos fazer somente pontos sobre pontos, começando aqui pela carreira de número 21, e vamos até a carreira de número 27, tá bom? Então, da carreira 21 até a carreira 27, vamos fazer pontos sobre pontos. Cada carreira deverá conter 42 pontos baixos. Então, vou seguir as minhas carreiras aqui e já nós retornamos para continuar. Prontinho, pessoal. Vejam bem, a gente foi até a carreira, então, de número 27. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos trocar para a cor verde bandeira, tá? Essa cor aqui, ó. Que é a cor 5767, tá? Vamos fazer a troca de cor agora, porque agora esta cor é que eu escolhi para fazer o vestidinho da Fiona. Vou cortar meu fio aqui, para não me atrapalhar. E o que nós vamos fazer? Vamos voltar aqui o último pontinho, deixando as duas alcinhas por fazer, pra gente já trocar pela cor verde bandeira, tá? Ó. Vamos trocar aqui, vou dar um nozinho, esconder esse meu fiozinho aqui lá pra dentro. Vamos agora, então, fazer a carreira de número 28, um ponto em cada ponto, novamente. 42 pontos que nós teremos aqui ao final desta carreira, já com a cor do vestidinho, né, verde bandeira. Então, vou fazer aqui meus 42 pontos baixos e já retorno com vocês pra gente continuar.
Pessoal, carreira então 28 concluída com 42 pontos. Agora na carreira de número 29, nós vamos trabalhar somente a alça de dentro, tá? Essa alcinha aqui, ó, tem alcinha de fora, alcinha de dentro, tá? Alcinha de trás. Ó, vamos trabalhar aqui nesta carreira 29, 42 pontos baixos novamente, só que desta vez pegando a alça de trás. Fiz um, ó, só uma alcinha, 2, porque depois nós vamos trabalhar nesta carreirinha aqui, nessas alcinhas aqui, ó, tá bom? Então, vamos seguir aqui pegando somente a alcinha de trás do ponto, 42 pontos baixos nós vamos fazer. Prontinho, pessoal, finalizada então a carreira 29 com 42 pontos também, só que desta vez trabalhamos apenas as alcinhas de trás, deixando aqui essas alcinhas na frente. Agora, pessoal, vamos trabalhar aqui na carreira de número 30, fazendo 5 pontos baixos, pegando agora, né, o ponto normal, 5 pontos baixos e uma diminuição. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. E vamos seguir essa sequência até chegarmos de volta ao marcador. E ao final aqui desta carreira de número 30, nós teremos 36 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha toda e já retorno com vocês. Prontinho, finalizada a carreira 30 com 36 pontos baixos, né? Fizemos 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Pessoal, se vocês sentirem mais confortável, podem ir já colocando enchimento, tá bom? E vamos subindo aqui. Agora, pessoal, nós vamos fazer as carreiras 31, 32 e 33 de ponto sobre ponto. Cada carreira deverá conter 36 pontos baixos, tá? Então, vou subir as minhas carreiras 31, 32 e 33 e já retornamos. Lembrando que vocês podem ir colocando enchimento conforme aí vão subindo o corpinho, tá? Pronto, pessoal. Terminei aqui as carreiras, né? Da carreira 31 até 33. Coloquei um pouco mais de enchimento, concentrando aqui nessa região, ó. Aqui costuma ficar vazio, tá, gente? Então, é só se atentarem aí com relação a isso. E agora, então, nós vamos fazer a carreira de número 34. 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final, teremos 30 pontos. Eu vou fazer aqui um ponto baixo, já vou colocar meu marcador. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. No próximo aqui, uma diminuição. Vou continuar essa sequência até chegar de volta ao marcador com 30 pontos baixos e já retorno com vocês. Prontinho, carreira 34 concluída. Agora, vamos fazer as carreiras 35 e 36 de pontos sobre pontos, tá? Cada carreira deverá conter 30 pontos. Então, vou subir aqui as carreiras 35 e 36, já retorno com vocês. Prontinho, carreiras 35 e 36 concluídas, tá ficando assim o corpinho. Vamos agora fazer a carreira 37. A carreira 37, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final, teremos 24 pontos. Então, fiz um ponto, 2 e 3. No próximo, uma diminuição. E vamos seguir assim até chegar de volta ao marcador.
3 pontos baixos e uma diminuição. Pronto, pessoal, concluída aqui a carreira, então, 37 com 24 pontos. Vamos agora colocar os bracinhos. Nós vamos subir agora, continuar, né, o corpinho já com os braços, tá? Então, gente, o que que nós vamos fazer? Mesma coisa que eu falo com vocês a respeito do pezinho, né? Eu tive que caminhar 4 pontos na perninha, né? Pra perninha ficar alinhada. Vocês podem caminhar 5 ou 3, ou mais ou menos. Os bracinhos, mesma coisa. Nós vamos colocar aqui o primeiro bracinho e o que que nós vamos fazer? A primeira fiona que eu fiz, eu tive que fazer aqui 5 pontos baixos e colocar o braço dela, o primeiro braço. Vamos ver se essa outra fiona, né, se vai ser a mesma coisa ou se vai dar alguma diferença. Ó, fiz um ponto aqui, vamos colocar o marcador e vamos caminhando até a lateral. 1, 2, 3, 4 e 5. Lembrando que essa carreira é a nossa carreira de número 38, tá? A carreira aqui da posição dos bracinhos. Gente, caminhei 5 pontos baixos. Colocando assim o bracinho, a gente tem mais ou menos uma noção. Esse bracinho aqui. A gente tem mais ou menos uma noção se vai ficar alinhadinho aqui com o corpo. O que que nós vamos fazer, então? Vamos fazer com 5 pontos baixos e colocar o bracinho para ver se realmente vai ficar alinhado aqui com o corpinho, tá? Fiz 5 pontos baixos, então, onde vocês podem dar mais ou menos. Agora, o que que nós vamos fazer? Pessoal, então, vejam bem. Eu vou pegar aqui essa alcinha. Pro bracinho, gente, ficar bem retinho, eu vou pegar aqui no cantinho, tá? Então, eu vou pegar, na verdade... Vai dar um total aqui de 6 pontos baixos, tá bom? Ó, peguei um ponto no bracinho, agora eu vou no corpinho, olha, e faço um ponto baixo. E nós vamos ver agora se vai ficar realmente na posição que a gente quer. Fiz um ponto, vem de novo aqui no bracinho, ó, no corpinho, segundo ponto. Ó, bracinho, corpinho, terceiro ponto. Fiz 6 pontos baixos aqui, gente. Vamos ver se vai estar na lateral aqui certinho do corpinho. É bom vocês fazerem assim também, ó. Abrir um pouquinho aqui em cima. Puxar assim, sabe? Cada um para um lado. Pessoal, pra mim aqui tá bom. Ou seja, então, a mesma quantidade de pontos que eu fiz a primeira fiona, que foi a nossa peça piloto, eu fiz nessa fiona também, que já é a fiona que eu estou gravando aqui pro canal. Então, nós fizemos depois do marcador aqui, ó, 5 pontos baixos, colocamos os bracinhos e fizemos 6 pontos. Vamos seguir? Essa é a carreira de número 38. Agora, vamos fazer aqui 6 pontos baixos. Lembrando que eu tô fazendo teste, né? Se vai ser realmente, se vão ser realmente 6 pontos, né? Até o próximo braço. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os bracinhos, eles têm que ficar na lateral do corpinho, tá bom? Então, os pontos de vocês podem dar aí mais ou menos. Fiz 6 pontos baixos aqui, tá? Vamos agora colocar o segundo bracinho. Gente, mesma coisa, nós vamos fazer 6 pontos baixos aqui, ó. Porque a gente vai pegar até a lateral aqui do bracinho pra ficar reto. Aquela lateral, aquela primeira lateral, ela começou aqui, ó. Vocês lembram? Essa agora, ela vai terminar aqui. Então, olha aqui, tá o ponto
no corpo, né? Já introduzo a minha agulha aqui pra pegar o pontinho do braço. Bem no cantinho aqui, ó. Pronto. E vamos fazer aqui 6 pontos baixos, né? Peguei agora o braço, pega agora no corpinho. Mesma coisa do outro bracinho lá. Um ponto, novamente. Braço e corpinho. Ponto baixo. 2. Vamos fazer um total de 6. Terminando aqui, ó, fiz 5. Agora, venho bem aqui no cantinho, igual o primeiro cantinho, né, do outro braço, ó. E vou fazer 6. 6 pontos baixos, pegando no braço e no corpo. Ó. Tá. Agora, nós vamos, antes de finalizar, analisar que você tá retinho. Gente, deixa-me ver. Vamos fazer assim. Pessoal, tá retinho o braço. Tá? Tá certinho. Então, recapitulando. Depois do marcador, fizemos 5 pontos. Já colocando os bracinhos, 6. Depois, aqui na frente, 6 pontos. Colocando o bracinho, 6 novamente. E até chegar aqui ao marcador, restou aqui 1 ponto, tá? Então, nesta carreira aqui, que é a carreira de número 38, nós finalizamos ela também com 24 pontos, porque nós só encaixamos aqui os bracinhos, né? E olha, os bracinhos estão colocados. Vou colocar um pouco mais de enchimento agora e já voltamos. Pessoal, vejam bem. Coloquei mais enchimento, né? Depois dos bracinhos. Aí, dá pra gente ter uma noção melhor de que realmente os bracinhos estão na lateral do corpinho. Deixa eu levantar um pouquinho minha câmera aqui. Olha só, né? Então, agora, vamos continuar. A gente colocou os bracinhos. Carreira 38 com 24 pontos baixos. Vamos agora fazer a carreira 39. Pessoal, a carreira 39, nós já vamos começar ela com a cor da cabeça, tá? Lembrando que a gente ainda está no corpinho. Só que essa carreira 39, nós já vamos fazer a troca de cor. E como a gente depois, né, vai fazer a cabeça, o que nós vamos fazer agora? Sugiro vocês a pegar um pedaço de fio, né, desse fio aqui da cor da cabeça, né, e do corpo. Separa um pedaço de fio aí. Por quê? Pra gente fazer depois o afundamento dos olhinhos, tá? Então, eu cortei um pedaço de fio aí. Vou reservar, porque quando a gente estiver, né, subindo a cabeça, nós vamos precisar desse fio, tá? Pra fazer o afundamento aí dos olhinhos. Então, vou cortar esse meu fio para ajudar, né, para facilitar. E já vamos trocar aqui para essa cor, que é a cor verde claro. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vou voltar aqui, 2 pontos, as 2 alcinhas aqui, né, ó. Vou deixar por fazer, e aqui eu já troco de cor. Eu vou fazer diferente. Como terminou muito pertinho do braço, deixa finalizado mesmo. E vou caminhar aqui um pontinho pra frente, tá? Olha. Agora sim, eu introduzo a agulha e deixo as 2 alcinhas pra gente finalizar com a cor do pescocinho, né? Olha, vou dar um nozinho aqui. E nós vamos trabalhar nesta carreira aqui, que é a nossa carreira de número 39. Aí, nós vamos fazer nessa carreira 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final, teremos 18 pontos, tá? Então, fiz um ponto, 2, já com a cor do pescoço, né? E uma diminuição. Vou seguir essa sequência de 2 pontos e uma diminuição e já retornamos. Prontinho, vejam bem. 2 pontos e uma diminuição, ficamos com 18 pontos, né, no final.
Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Carreiras 40 e 41. Só que a carreira de número 40, nós vamos trabalhar na alça de dentro, deixando, então, uma alcinha de fora, que é onde nós vamos fazer o detalhe depois do vestidinho dela, né? Fiz um. Somente a alcinha de fora. 2. Alcinha de trás, né? 3. 3, trabalhando apenas a alcinha aqui, ó, de trás. Vamos fazer 18 pontos baixos assim, tá? Pronto, finalizada então a carreira 40 com 18 pontos. Vamos fazer agora a carreira 41, que é a última do pescoço, agora pegando normalmente e faremos aqui 18 pontos também. E assim nós vamos finalizar o corpo, né? Juntando aí com o pescocinho. 1, 2, 3. Vejam bem, pessoal, então, o pescocinho ficou pronto. Eu não vou colocar mais enchimento aqui agora, porque eu preciso de um espacinho aqui pra gente colocar o suporte depois da sustentação do pescoço. Só que, gente, nós já vamos fazer esse detalhe aqui, que vai ser o detalhe do vestido dela, tá? Eu deixei pra fazer depois, né, nessa primeira fiona aqui, e eu não gostei muito, assim, do resultado. Eu achei que ficou bacana, mas pode melhorar, não é mesmo? Então, eu vou fazer esse detalhe aqui da golinha do vestido dela agora com vocês, né? Nós vamos utilizar aqui o fio, esse fio amarelo, né? Também Amigurumi Soft. A cor dele é... Peraí, tá escondidinho aqui. Cortou aqui, gente. Deixa eu só encaixar, tentar encaixar aqui. Eu acho que não vai dar pra vocês visualizarem muito bem, mas eu vou deixar tudo na descrição do vídeo aqui pra vocês, tá? Então, nós vamos pegar aqui, com o pescocinho assim, ó, voltado pra gente. Nós vamos introduzir a agulha. E vamos fazer aqui, gente, pontos baixos por todas essas alcinhas que nós deixamos. Só que a gente não pode fazer apertado, tá? Nós vamos só fazer pontos baixos, mas bem larguinho mesmo. Ó, prende aqui. E vamos lá, já vamos conduzindo aqui esse fiozinho, tá? Ó, esse meu fio que eu tô segurando aqui, ó. Então, vamos lá. Um ponto e vamos fazer ao redor do pescoço. Por que que eu optei por fazer agora? Igual eu falei com vocês, a primeira fiona, quando eu fui fazer, assim, depois da cabeça já pronta, eu notei um pouco mais de dificuldade em pegar os pontos, porque vocês vão ver que até assim é um pouquinho difícil. Nada é impossível, né? Mas vamos facilitar. Então, a gente vai trabalhar sempre aqui, ó, nessas alcinhas que nós deixamos. Opa! Ó. Não vou mais conduzir esse meu fio. Nós vamos trabalhar aqui por toda a volta do pescoço. Vamos ajustar esse fio aqui. Já vou cortar ele. Só cortar rente. E vamos trabalhar, tá? Ponto sobre ponto aqui. Até dar a volta toda, até não ter mais essas alcinhas que nós deixamos. Tá bom? Ó. E vamos lá, então. Vamos seguindo aqui. Vocês vão seguindo daí também, e a gente já se encontra. Pessoal, tô chegando aqui no finalzinho, vocês vão virando assim, ó, pra baixo, tá? Esse detalhe, porque ele vai emborcando aí pra cima. Aí, tô chegando aqui já no finalzinho. O que que eu gosto de fazer aqui, gente, pra não ficar muito justo?
Aqui onde eu fiz o último ponto, eu vou colocar mais um, tá? Opa, deixa eu só pegar aqui. Vou colocar mais um ponto aqui, como se fosse um aumento mesmo, né? É um aumento, né? Ó, fiz um ponto. Agora, aqui aonde a gente começou a carreira, a gente coloca o último ponto. E finalizando, então, esse detalhe do pescoço. Vamos cortar esse fio amarelo pra gente arrematar. Quem quiser também, pode usar até uma agulha de numeração maior, tá? Pra fazer esse detalhe. Mas assim, pra mim, já fica legal. Com a agulha de tapeceira agora, nós vamos arrematar aqui esse detalhe do pescoço. Vou aqui, né, pro próximo pontinho mesmo aqui, gente, ó, só pra fechar essa fenda. Depois da emenda do fio, sabe? Vocês vão pro próximo pontinho. Ó, dá uma puxadinha pra ajustar. Volta por cima e sai aqui no meio daquele pontinho onde nós fizemos o aumento, né? O último pontinho. Vocês vão introduzir a agulha no meio das duas alcinhas, tá? Ajusta aí. Agora, nós vamos arrematar esse fiozinho aqui. Eu vou arrematar até aqui pro lado de dentro. Só ir mais pra baixo aqui, ó. Vou fazer um nó aqui, tá? Aqui vocês podem desmembrar o fio, né? Porque ele tem 4 cabos, esse amigurumi soft, quem estiver trabalhando com ele. Ó. Agora, só dá um nozinho aqui. E colocar esse meu fiozinho aqui pro lado de dentro. Aí, igual eu falei com vocês, quando a gente colocar enchimento, tudo certinho, aí vocês vão ajustar aí com os dedos, né? Pra esse detalhe aqui ele ficar pra baixo, tá? Quando a peça estiver cheinha, ele vai alinhar também ao corpinho. Pessoal, então, essa primeira parte da Fiona ficou pronta, tá? Na segunda videoaula e última, nós vamos subir a cabeça, finalizar, né, a cabeça dela, fazer as orelhinhas, fazer todos os detalhes aqui do vestidinho, o cabelo, a coroinha. O cabelinho dela é rápido porque eu vou colar o cabelinho. Então, assim, a segunda e última videoaula, a gente vai finalizar essa lindeza, tá ok? Então, eu vejo vocês na nossa segunda e última videoaula para finalizarmos esse amigurumi mega fofo.